Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Icari, trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal. E bom, tô aqui trazendo mais uma vez um vídeo totalmente diferente. Muito bom que vocês podem até gostar ou não galera, mas fiquem aí, assistam até o final que vai ser muito importante, viu pessoal? E bom, deixa um like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha o vídeo pra geral exatamente pessoal. E é isso, e se preparem velho. Bom, você já deve ter visto ultimamente na comunidade aí do canal que a gente está desenvolvendo um jogo. E como que surgiu essa ideia do jogo todo? Bom, vou explicar isso para vocês agora nesse primeiro tópico. Como surgiu a ideia desse jogo? Bom, após eu ter feito ano passado o lançamento da minha ISO, que é chamada de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Definitive Edition, galera, exatamente quando eu fiz isso, eu pensei, pô, não posso ficar me limitando a um jogo só, assim, um mod de um jogo de PS2, então tenho que pensar em algo muito maior, fazer uma história, quem sabe que fazer um jogo também. E nisso veio a minha ideia primeira, que foi exatamente o que? Fazer um fan mangá de Dragon Ball, um Doujiji, igual esse estilo que tem aí, como o Dragon Ball Kakumei, ou mesmo até como o Dragon Ball New Hope. Até aí, tudo bem, pessoal, tudo legal. Eu até, tipo assim, tava pensando numa base de história e tudo, porém não tava encaixando muito bem o roteiro, muito bem e tudo. Aí eu pensei, pô, vou falar com um amigo meu que na época de 2018, ele tava fazendo exatamente uma história aí, tava até, ele até fez um personagem pra mim, eu até pensei em utilizar essa história, já que ele desanimou e tudo. Eu pensei em pegar essa história com ele aí, os direitos dela e tudo, pra poder fazer tudo na maior atualidade, porque naquela época de 2018 usar essa mesma história não fazia muito sentido, porque a história em si era uma história que teve muita conveniência de roteiro, muita forçação de barra lá, e não era muito legal. Então eu pensei, vou falar com ele exatamente para poder pegar toda a base dessa história e tudo, fazer ela de novo, só que assim, como posso dizer, um remake dela. Então, nisso que eu falei com ele tudo, exatamente, ele até tipo assim de início não gostou muito. Aí eu pensei, vou fazer mesmo assim, porque realmente, cara, essa história é muito legal. Quero ver ela realmente ir até pra um fan mangá. Quem sabe até o Subsolo Geek, velho, grave ela se ele gostar, velho. Até aí eu tava até à procura também de desenhistas para poder ver se eu consigo fazer tudo por um preço legal. Tava pensando em tirar do meu bolso para poder fazer isso tudo. E isso foi até pra frente. O desenhista eu tenho assim em mãos para poder falar com ele e tudo. E eu pensei em pôr em prática, só que eu deixei isso assim, parado por mais ou menos um ano, até que esses dias eu voltei. Aí eu pensei, pô velho, vendo os Legends assim, Power Warriors, Xenoball e tudo, pensei em fazer um jogo exatamente com o nome dessa história toda que eu tava pensando em fazer, que é chamada de Dragon Ball Hyper. Essa história, é claro, tem conexão com Dragon Ball e muito, só que ela não vai se passar exatamente no universo 7, ou mesmo em si, exatamente ao redor de Saiyajins ali do ramo de Dragon Ball, como por exemplo Goku, Vegeta, Gohan, Goten, essas coisas. Não, vai ser uma história totalmente do zero, muito bem feita, mais atual mesmo. Tanto que vai ter personagens próprios, que são os meus mesmo ali que vai ter. Vai ter exatamente muita coisa planejada para isso, velho. Aí a gente vem aqui no próximo tópico. Afinal de contas, o que é o Dragon Ball Hyper, pessoal? Bom, Dragon Ball Hype é uma história de um amigo que ele fez em 2018 também. Ele até criou um personagem meu, inseriu nessa história e tudo. Que essa história é assim: ela gira em torno do universo 13, o universo do planeta Sadala mesmo ali, que tem o planeta Sadala nesse universo. Vai girar em torno de 3 Saiyajins. O primeiro de todos é o protagonista, Nex Nazaki. Ele é hospedeiro de Zara, o demônio que no começo da criação e tudo estava fazendo a destruição, utilizando a sua escuridão, até que o Zenyu decidiu apagar ele da existência. E antes disso ele fez um acordo com o Zenyu de separar o corpo dele da matéria, separar a alma dele da matéria, para poder ele viver na escuridão até encontrar um hospedeiro que fosse digno de suportar todo aquele poder dele, ele voltar um dia à vida por aí e enfrentar o Zenyu e derrotar ele. Até aí tudo bem. A história do Nex, o Nex sofria muito bullying nisso, por ser um Saiyajin de cabelos brancos e olhos vermelhos. Vocês estão vendo a imagem dele tudo? Até aí tudo bem, vocês podem até pensar, ele é parecido com o Gohan Beast e tudo. Não, esse personagem, velho, existe desde 2018. Antes mesmo do Gohan Bestial ser inventado. Então, realmente, cara,
Uma coisa que é legal assim. O motivo dele ter esse cabelo e tudo assim é porque ele é mais característica demônio do que Saiyajin. Porque normalmente de Saiyajin ele teria os cabelos pretos, olhos azuis, exatamente puxando exatamente para a mãe e o pai dele mesmo em si. Essa história exatamente giraria em torno do Nex Nazaki, que é um guerreiro hyper, por se dizer, que é o grupo de guerreiros deste universo que ele formou exatamente esse grupo, que também tem outros dois personagens Saiyajins no meio também, que é exatamente o Ikari Totsumi, que é o meu personagem, que tem até o nome do canal aqui, que é Ikari Nexus, só que o nome dele lá na história é Ikari Totsumi. Até aí tudo bem, velho. O Ikari, ele seria um Saiyajin órfão que foi abandonado pelos pais na rua, vive desde os 10 anos na rua, só que um tempo depois ele vira líder de uma gangue quando ele derrota um alien que estava fazendo a maior destruição no planeta, estava espancando crianças e estava exatamente fazendo o mal assim por se dizer. Quando o Ikari derrotou ele, ele virou líder dessa gangue. Até aí, o Ikari e o Nex só se conheceriam lá na fase de adultos deles. Quando o Ikari estava praticando um furto com o pessoal dessa banda, ou com o pessoal dessa gangue, e o Nex foi lá para poder impedir. Derrotou os outros dois, que são os parceiros do Ikari, e depois ele foi enfrentar o Ikari, e o Ikari, ele tem um poder muito parecido com o do Nex, na forma base, claro, né, porque o Nex, ele tem Super Saiyajin nesta época em si. Até aí, de boa. Eles só teriam assim uma amizade por se dizer, eles só seriam assim mais interligados exatamente pelo motivo do vilão dessa primeira saga, que faria eles dois se unirem. E nisso também a história tem outro personagem também no meio, que é um antagonista também, que é um protagonista também, por se dizer, um protagonista terciário, que é o Zen Akuri, que é exatamente um Saiyajin que anteriormente ele foi um Kaioshin, e ele se apaixonou por uma mortal Saiyajin. Ele falou com o Deus desse universo para poder irem até o universo 6 e 7, reunir as super esferas do dragão, e nessa ele desejou ser um mortal e viver como um mortal. Ele perdeu todos os poderes, virou Saiyajin, foi pro planeta Sadala. Nessa de ir pro planeta Sadala, ele se casou com a Saiyajin e tudo, formaram uma família. Só que essa família realmente acabou quando o vilão desta primeira saga, chamado Ghost, matou a sua mulher. Quando ele matou a sua mulher também estava grávida, ou seja, ela estava esperando o bebê dele. Só que esse bebê exatamente morreu também na morte da mãe dele. Então o Zen despertou o Super Saiyajin, tentou enfrentar ele, o Ghost. Porém o Ghost, ele era muito mais forte. Então o Zen foi derrotado, ele caiu num lago que ficou hibernando, congelado, por uns 15 a 20 anos mais ou menos. Isso aí eu ainda estou pensando, mas a história é mais ou menos assim. E eles só se conheceriam muito tempo depois, o Nex, Ikari, Zen, e fariam eles se unir por um bem maior, que é exatamente derrotar o Ghost e vingar a morte dos seus companheiros / familiares. Até aí tudo bem. Essa é a história do Dragon Ball Hype que eu tô contando aqui pra vocês. Então, o jogo, ele vai ter esses personagens que é o Ikari, o Nex, o Zen, mas qual estilo de jogo vai ser? Ele vai ser 2D, 3D? Ele vai ser 2D, pessoal. Vai utilizar o estilo de sprites chamado SWL Plus, que é um estilo de sprite que é muito assim adaptado até pro estilo que tem ataques do Fighter Z, animações e tudo. Eu vou contratar exatamente um cara para poder fazer exatamente as sprites sheets, que são as folhas destes personagens com os movimentos e tudo, a melhor fluidez possível nessa cheat. Só que assim, fazer uma cheat, vocês podem até pensar que é barato e tudo. Não, velho. Fazer uma cheat é mais de 100 reais, 200 reais por aí, velho. Então eu vou gastar muito do meu bolso para isso. E assim, tanto que a gente já tá tipo em um estado bem avançado do nosso jogo, pessoal. Vocês vão gostar. Aí agora a gente vai pro próximo tópico, qual? Como é o estilo de luta do game? Então, vocês estão vendo aqui agora, exatamente a tela inicial do jogo, que é exatamente feita por mim, que tá aí o Ikari na forma Berserker dele, ou melhor, lendário Super Saiyajin, contra o Nex no Super Saiyajin 2. Ou seja, já dei um spoiler aí do que eles têm exatamente aí, mas vocês estão vendo aí essa telinha aí. Eles aí se encarando assim, como se estivesse pronto a se enfrentar. Essa é a tela do game, velho. Então, tem ali dois personagens de teste. Vocês estão vendo aqui agora exatamente esses dois personagens de teste aqui no game. Eles
se enfrentando aqui. Vocês estão vendo os movimentos. Esse personagem é um teste que tá aparecendo aí, este conhecido como Tarlo. Eu peguei a cheat dele por aí, tava usando exatamente de testes para poder fazer tudo que eu imagino pro game, estilo de luta e tudo, entendeu? Aí vocês estão vendo aí ele agora atacando, fazendo combinho aí. Vocês estão vendo que tá tipo já bem fluido tudo. Agora aqui eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que foi feito hoje, mostrando a tela, que foi exatamente mostrando os movimentos e também mostrando, até por se dizer, a ideia do primeiro especial aí do Tarlo, velho, que é o nosso personagem que está aí no game sendo nossa cobaia de testes. Vocês estão vendo que a ideia do jogo é exatamente essa, estilo de luta 2D com os personagens. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, porque eu tô até pensando mais na frente trazer exatamente a história do Dragon Ball Hype, a primeira saga, que é a saga Ghost, tipo assim, sendo narrada por mim, sendo também exatamente roteirizada por mim, mostrando ali o que acontece em cada capítulo. Eu vou fazer tipo assim, cada vídeo assim, mostrando um capítulo diferente. Eu vou até falar com um próprio desenhista para poder ver se eu coloco isso em prática e trazer aqui para vocês com a narração minha, com o roteiro mesmo feito por mim e tudo. Quero que vocês comentem o que vocês acham aí, tanto do jogo como também dessa ideia minha. Se der certo, a gente faz desse jeito. Se não, eu tô pensando em fazer tipo assim as cenas em estilo de sprite e exatamente fazer o que? Trazer exatamente cada capítulo dos episódios sendo exatamente ali feito com as sprites e tudo, assim deles se encarando assim tudo para poder eu roteirizar, entendeu? Falando assim por cima, narrando, essas coisas. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham disso, viu, pessoal? Enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo pra geral. E tchau!